Glória a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui na Paraíba, no loteamento Boa Vista, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são domingos, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite. E às quartas-feiras nós temos um culto maravilhoso de cura divina, milagres e libertação. Louvado seja Deus. Se você conhece ou alguém da sua família ou você está doente, enfermo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Você precisa vir nesta quarta-feira. Louvado seja Deus, onde eu mesmo, pastor Givanildo Costa, estarei ensinando a palavra de Deus, ungindo os enfermos com o santo óleo e expulsando as doenças, a enfermidade, no nome de Jesus e determinando a cura das pessoas, tá certo? Louvado seja Deus. Se você vier, você vai ver que Deus tem operado grandemente em pleno século XX, porque, louvado seja Deus, em nossa igreja nós temos vários testemunhos, nós temos vários objetos de pessoas que foram curadas. Nós temos cadeira de roda, nós temos moletas, bengalas. Louvado seja Deus. Isso é uma prova que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos, louvado seja Deus, terminando com essa mensagem, louvado seja Deus, a terceira parte da crucificação. Louvado seja Deus. Eu quero pedir desculpa a vocês porque no vídeo anterior, louvado seja Deus, a memória do celular estava cheia e, louvado seja Deus, quando eu estava no último versículo e comecei a explicar, então o celular cortou a mensagem, mas já estava no final. Mas eu vou voltar ao versículo, louvado seja Deus, anterior, que é o versículo 25, e estarei dando prosseguimento, tá certo? O versículo 25 diz: E era a hora terceira, e o crucificaram. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para nós, brasileiros, a nossa primeira hora do dia é 1h da manhã. Mas naquela época, louvado seja Deus, para os judeus, a primeira hora do dia deles começava do pôr do sol e terminava o dia com... a primeira hora do dia deles começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. Ou seja, a primeira hora do dia deles era 6h da manhã. Então o versículo diz: E era a hora terceira, ou seja, era 9h da manhã. Louvado seja Deus. Se fosse para nós, era 3h da manhã. Louvado seja Deus. E o versículo diz: E o crucificaram. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Os evangelhos nos diz simplesmente: E o crucificaram. Mas não fica por aí, louvado seja Deus. Isaías 53 diz, louvado seja Deus, o que Jesus passou por nós. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, a crucificação era a forma de punição, louvado seja Deus, mais humilhante, louvado seja Deus, para os criminosos, glória a Jesus, por Roma. Louvado seja Deus. Eles despiram Jesus e o crucificaram nu. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. E, louvado seja Deus, ali o colocaram, louvado seja Deus, em uma coluna ou em um póster, e os soldados o chicotearam, uma quarentena de açoite menos um. Ou seja, louvado seja Deus, 39 chicotadas, louvado seja Deus. Só que o chicote, ele tinha 3 tiras, louvado seja Deus, e na ponta das tiras tinha um pedaço de chumbo ou de osso, louvado seja Deus. E os soldados eram fortes, e quando eles usavam toda a força ali, louvado seja Deus, para maltratar o condenado. E quando aquelas peças de osso ou de chumbo bateram no corpo de Jesus e os soldados puxaram, rasgaram o corpo dele, louvado seja Deus. Em algumas ocasiões chegava a aparecer até as veias, louvado seja o nome de Jesus. Agora você veja, 39 chicotadas,
vezes 3, porque o chicote tinha 3 tiras. 39 chicotadas vezes 3. Sabe quantas vezes dá? Louvado seja o nome de Jesus. 117 cortes. No mínimo, o Senhor Jesus levou 117 cortes em seu corpo. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, meus amados irmãos, foi crucificado, louvado seja Deus, na cruz do meio, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ou seja, um ladrão de um lado, outro ladrão de outro e Jesus no meio. Glória a Deus. O motivo de Jesus estar na cruz do meio dá a entender que para os soldados, para o povo daquela época, os romanos, Jesus era o principal dos ladrões, pois estava no meio. Ou seja, ele era o mais perigoso. Para eles, Jesus era o mais perigoso. Louvado seja Deus. E não foi à toa que quando foram prender Jesus no Getsemane, foi uma grande quantidade de soldados. Louvado seja Deus. Glória a Jesus para todo sempre. Então, nós continuamos agora do versículo 37, São Marcos capítulo 15, do versículo 37, do versículo 32 ao versículo 37, que diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Louvado seja Deus. Palavras dos soldados. Louvado seja Deus. Aleluia. Eles estavam zombando de Jesus. Eles diziam: o Cristo, o Rei de Israel. Louvado seja Deus. Se é o Rei de Israel, se é o Cristo, é o ungido de Deus, então desça da cruz, os soldados diziam. Louvado seja Deus. Desça da cruz era, louvado seja Deus, era a última tentativa de Satanás para não deixar Jesus cumprir a missão dele. Louvado seja Deus. O diabo tentou Jesus desde depois do batismo. Louvado seja Deus. Para impedir de Jesus cumprir com a missão dele. Não conseguiu, agora era as últimas alternativas do diabo, as últimas tentativas dele para fazer Jesus descer da cruz, para não cumprir a missão dele, para a humanidade toda ficar perdida. E ai de nós se Jesus tivesse descido da cruz. Estaremos todos condenados. Graças a Deus que Jesus se manteve firme. Então eles diziam: desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos, ou seja, para que nós creiamos em ti. Era, como eu já disse, era uma investida de Satanás. Se Jesus tivesse descido da cruz, louvado seja Deus, aqueles soldados romanos, eles não tinham crido em Jesus. Eles continuavam do mesmo jeito, louvado seja Deus. E Jesus não teria cumprido a missão dele e a humanidade estava perdida. Louvado seja Deus. O versículo 32 ainda diz: também os que com ele foram crucificados o injuriavam, ou seja, o insultaram. A palavra injuriar aqui é insultar. O insultavam. Você sabe que não é nada fácil a pessoa ser insultada por outro, né? Glória a Jesus, não é nada fácil. Louvado seja Deus. Se a pessoa não tiver um controle mesmo, a pessoa bate para cima e o negócio fica feio, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas Jesus se manteve firme ali, confiante em Deus. O versículo 33 diz: e chegada a hora sexta, ou seja, o meio-dia, louvado seja Deus. Você imagine, ele foi para a cruz de 9 horas da manhã. Agora era meio-dia, já fazia 3 horas que ele estava pendurado lá. Louvado seja Deus, com sede, com fome, os lábios começando a ressecarem. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Em pleno sol quente, você sabe que é uma das horas em que o sol está mais quente, é o meio-dia. Louvado seja Deus. E chegada a hora sexta, que para eles na época era o meio-dia, para nós a hora sexta é 6 horas da manhã.
Glória a Deus. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Ou seja, foram 3 horas de trevas, de escuridão, mais escuridão completa, total, 100%. Louvado seja Deus. Ou seja, glória a Jesus. Houve um grande fenômeno. Louvado seja Deus. Você já pensou em pleno meio-dia, o sol quente, rachando? Louvado seja Deus. O dia mais claro do que nunca e agora ficar em plena escuridão? Foi um grande fenômeno, não foi? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí diz o versículo sagrado, versículo 34. Glória a Deus. E a hora nona, louvado seja Deus, ou seja, 3 horas da tarde, glória a Jesus. A hora nona, bendito seja Deus, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Louvado seja Deus. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então você veja, às 3 horas da tarde, louvado seja Deus, Jesus exclamou, ou seja, gritou. Apesar de estar muito fraco fisicamente, apesar de estar muito debilitado, louvado seja Deus, muito maltratado pelos soldados, louvado seja Deus, já tinha perdido muito sangue, estava sem beber água, estava com fome, louvado seja Deus, estava fraquíssimo. Louvado seja Deus. Apesar de tudo isso, Jesus ainda encontrou forças no pulmão para gritar. Louvado seja Deus. Ou seja, estava à beira da morte, estava vivendo seus últimos momentos de vida, mas mesmo assim tinha plenas forças no pulmão para gritar. Louvado seja Deus. E isso é para ser um exemplo para mim, para você, cristão, para nós. Louvado seja Deus. Que sempre enquanto estivermos vivos, louvado seja Deus, não é para termos nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma fraqueza no corpo. Louvado seja Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Que pena que tem muitos cristãos que, louvado seja Deus, em pleno vigor, em plena mocidade, louvado seja Deus, estão fracos fisicamente, louvado seja Deus, tem poucas forças no pulmão, pouca respiração, louvado seja Deus, é porque não está praticando a palavra de Deus. Glória a Jesus. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz. Foi um grande grito, não foi um simples grito, foi um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, louvado seja Deus, lama sabachthani, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Em Mateus nos diz sobre, no Evangelho de Mateus nos diz sobre essa mensagem, louvado seja Deus. Lá está escrito que Jesus falou: Eli, Eli, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aí você pode dizer: então, está errado? As escrituras têm erro? Não, de maneira nenhuma, louvado seja Deus. Marcos registrou Eloi, Eloi. Mateus registrou Eli, Eli, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então veja bem, bendito seja o nome de Jesus. Eloi, eu vou explicar a primeira palavra Eloi. Eloi, louvado seja Deus, que Cristo disse Eloi, Eloi. Eloi são palavras em aramaico. Era a linguagem oficial de Jesus. Ele falava aramaico. Louvado seja Deus. Então, Mateus, como eu já disse, louvado seja o nome de Jesus, ele registrou Eli, Eli. Glória a Deus. Eloi, Eloi, em aramaico, louvado seja Deus. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Eli, Eli, também quer dizer Deus meu, só que enquanto Eloi, Eloi, louvado seja Deus, são palavras aramaicas, é em aramaico, louvado seja Deus, que é Deus meu, Eli, Eli, louvado seja Deus, são palavras hebraicas, que também quer dizer Deus meu. Não tem erro nenhum. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele disse, lama sabachthani, louvado seja Deus. Isso, traduzido, é Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, traduzido para o português, né? Porque na linguagem aramaica e hebraica, eu já falei, louvado seja Deus,
Em português, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então veja bem, Jesus clamou a Deus gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ponto de interrogação. Foi uma pergunta que Cristo fez ao Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, bendito seja o nome de Jesus. Cristo perguntou ao Pai, por que me desamparaste? Bendito seja o nome do Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 42, onde nos fala a respeito da ressurreição de Lázaro, Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, ele levantou os olhos ao céu e orou ao Pai. E, terminando a sua oração, ele disse ao Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Louvado seja Deus. Ou seja, Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me atende. Que o Senhor atende todas as minhas orações. Eu bem sei disso, eu tenho certeza. Agora eu quero dizer para vocês que aqui, louvado seja Deus, foi a única oração de Cristo que o Pai não respondeu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Foi a única oração dele que o Pai não respondeu. Bendito seja o nome de Jesus. Foi a primeira vez em 3 anos, louvado seja Deus, que Jesus vinha orando ao Pai e o Pai respondendo as suas orações. Foi a primeira vez em 3 anos que Jesus orou a Deus e não teve resposta. Louvado seja Deus. Você vê que ele perguntou ao Pai, por que me desamparaste? E não tem a resposta, né? Louvado seja Deus. Sabe o que era isso, meus amados irmãos? Isso era o pastor morrendo no lugar de suas ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, era isso mesmo. O pastor morrendo no lugar das suas ovelhas. Você sabe o que quer dizer isso? Isto é graça. Louvado seja Deus. Graça. Que para os teólogos, a palavra graça quer dizer favor imerecível. Mas eu pergunto a vocês, quem é que merece alguma coisa de Deus? Ninguém. Então, para mim, a palavra graça não é favor imerecível. Para mim, a palavra graça quer dizer o poder de Deus em ação, em movimento. Louvado seja Deus. Então, isto é graça. Era o pastor morrendo em lugar de suas ovelhas. Pois na lei, era as ovelhas que morreriam no lugar do pastor. Bendito seja Deus. Então, Jesus perguntou ao Pai, por que me desamparaste? Isto era também, meus amados irmãos, louvado seja Deus, mais do que uma oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Com essas palavras, por que me desamparaste? Jesus estava adorando, meus irmãos, ao Pai. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele estava adorando ao Pai. Pois essas palavras são a primeira estrofe, louvado seja Deus, de um hino, que a maioria dos judeus naquela época, louvado seja Deus, nos tempos de Jesus, deviam conhecer. É o Salmo 22. Você pode olhar lá. Louvado seja o nome de Jesus. Por que me desamparaste? Aí o versículo 35 diz, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, eis que clama por Elias. Louvado seja o nome de Jesus. Por que eles disseram isso? Porque algumas pessoas naquela época compreenderam, louvado seja Deus, compreenderam mal as palavras de Jesus, quando ele disse, Eloi, Eloi, ou então Eli, Eli. Eles compreenderam mal, louvado seja Deus. Eles pensaram, louvado seja Deus, desculpem. Eles pensaram tê-lo Jesus ouvido dizer, ao invés de Eli, Eli, eles entenderam Jesus dizer Elias, Elias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por que eles pensaram assim? Porque os judeus, louvado seja Deus, em momento de grande necessidade, eles costumavam clamar a Elias, louvado seja Deus. Pois eles criam que Elias, por haver sido arrebatado ao céu, louvado seja Deus, viria em socorro dos justos e dos inocentes, louvado seja Deus. Sempre que eles passassem por grandes aflições. E Jesus estava passando por grande aflição, e eles pensavam que Jesus estava clamando por Elias. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você veja, no versículo 36, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre,
Glória a Deus. E pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Então um daqueles soldados, louvado seja Deus, correu e pegou uma esponja e embebedou, encheu ela, encharcou de vinagre e pondo numa cana, numa vara, louvado seja Deus, numa vara grande, levou aos lábios de Cristo para ele beber vinagre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra para nós brasileiros é vinagre, louvado seja Deus. Está, nós conhecemos o português, falamos português, é vinagre. Mas a palavra vinagre, louvado seja Deus, ela vem, meus amados irmãos, do francês. Enquanto a palavra vinagre para nós é uma palavra completa, louvado seja Deus, a palavra vinagre em francês é vin, V-I-N, aigre. Em francês é assim, é vin aigre, louvado seja Deus. Vin, V-I-N, vin quer dizer vinho, louvado seja Deus. E aigre quer dizer azedo, ou seja, vinho azedo, louvado seja o nome de Jesus. Em grego quer dizer isso, em grego quer dizer glória a Deus. Vinho azedo, só que em grego não é vinagre. Em grego, vinagre é oxos. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o vinho azedo, louvado seja Deus, era um vinho barato, louvado seja o nome de Jesus, e era um vinho que era bebido pelos pobres e pelos soldados, louvado seja Deus. Era um vinho barato, louvado seja o nome de Jesus. Então, versículo 37 para terminar, louvado seja Deus. E Jesus, dando um grande brado, um grande grito, tá vendo? Já tinha dado o primeiro. Agora estava dando mais um grito, mais um brado. Glória a Deus. Repito, mesmo estando nos últimos momentos de vida, mesmo estando à beira da morte, ainda tinha bastante força no pulmão, louvado seja Deus, para gritar, para bradar, louvado seja Deus. Tinha plena saúde. Louvado seja o nome de Jesus, viu? Louvado seja Deus. E Jesus, dando-lhe um grande brado, expirou, ou seja, entregou o Espírito. Glória a Deus. Ou seja, não mataram Jesus. Louvado seja Deus. Não mataram Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, ele não morreu? Ele morreu, louvado seja Deus. Mas ele entregou o Espírito, como diz aqui, ó. Louvado seja Deus. Deu um grande brado e expirou, quer dizer, entregou o Espírito. Bendito seja Deus. Ninguém tirou a vida de Jesus. E eu provo a você isso lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, está escrito assim: por isso o Pai me ama. Por que o Pai ama ele? Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Foi ele que deu a vida dele. Ninguém tirou a vida dele. Louvado seja Deus. Se você dizia ou diz que tiraram a vida de Jesus, que mataram Jesus, não, Senhor. Glória a Deus. Tire isso da sua cabeça. Ele mesmo que deu a sua vida. Louvado seja Deus. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O versículo 18 diz: ninguém me atira de mim. Olha aí, ele dizendo, ninguém tirava a vida dele. Ninguém tirou a vida dele. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo, de livre e espontânea vontade, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Está vendo? Que ninguém tirou a vida dele, foi ele mesmo que deu. Glória a Deus. Ninguém matou Jesus, ninguém assassinou Jesus, ninguém tinha esse poder não, louvado seja Deus. Ele deu de livre e espontânea vontade. Quando houve um silêncio no céu, a Bíblia Sagrada diz, por espaço de meia hora, quando o Pai perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Houve um silêncio por espaço de meia hora. Jesus se levantou do trono e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. De livre e espontânea vontade ele se ofereceu. E de livre e espontânea vontade ele deu a vida dele para nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, louvado seja Deus. Ele quer que eu e você entenda
que quando ele deu a vida dele para nos salvar, ele estava fazendo um investimento. Louvado seja Deus. Você sabe que quando uma pessoa faz um investimento, investe uma grande quantidade de dinheiro, a pessoa espera um bom retorno, né? Um bom lucro. Então, quando Jesus deu a vida dele para nos salvar, ele espera um grande retorno, um grande lucro. Glória a Deus. E olhe que ele está tendo, viu? Louvado seja Deus. No Brasil, por exemplo, já quase 50% da humanidade é evangélico. Louvado seja o nome de Jesus, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Que grande retorno, né? Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Glória a Deus. E ele espera você, meu querido ouvinte, louvado seja Deus, que ainda não teve um encontro com ele, com Cristo, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, que ainda está iludido com as coisas deste mundo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele espera você se arrepender de seus pecados e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, quer dizer, a todos que o aceitaram, deu-lhes o poder, quer dizer, o Pai deu-lhe a essas pessoas o direito de se tornarem, de serem filhos de Deus. Ou seja, enquanto a pessoa não entregou a vida a Jesus, enquanto não se arrependeu de seus pecados e não aceitou como o único e suficiente Salvador, essas pessoas não são filhos de Deus. Pode bater no peito e dizer que é, pode morrer dizendo, mas não são. São criaturas de Deus, porque Deus os criou. Mas filho de Deus e filha de Deus, a pessoa só passa a ser quando aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa passa a ter o seu nome registrado no cartório celestial e pertencer à família divina, tá certo? Louvado seja Deus. Faça isso enquanto é tempo. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está afastado do Evangelho, louvado seja Deus, por um motivo e por outro, não me interessa qual, e você se desviou dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Porque se você morrer na situação que você se encontra, louvado seja Deus, você irá sofrer por toda a eternidade. Porque da maneira como a pessoa parte deste mundo, da mesma maneira irá para o outro lado dessa vida. Se partiu daqui perdido, continuará perdido. Se partiu salvo, continuará salvo. Louvado seja Deus. E você está pensando em fazer besteira na sua vida, ou com a sua família, não faça isso. Louvado seja o nome de Jesus. Não faça isso, louvado seja Deus, porque você vai prestar grande conta diante de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, louvado seja Deus, se inscrevam. Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu tenho mais de 100 mensagens no YouTube, louvado seja Deus. Cada uma diferente da outra, com uma explicação maravilhosa na unção de Deus, louvado seja Deus, fácil de bom entendimento, louvado seja Deus. E estou colocando mensagem todas as segundas, quartas e sábados, 3 vezes por semana, louvado seja Deus. E eu peço a vocês, compartilhem esses vídeos, essas mensagens, divulgue, louvado seja Deus, glória a Jesus. E se você ainda não deixou o like, deixa o like para o pastor, louvado seja Deus, e Deus vai te recompensar grandemente, tá certo? Obrigado pela vossa atenção, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Aqui finalizo essa série de mensagens, de 3 mensagens sobre a crucificação. A paz do Senhor para todos.